Pastor Jorge, por favor. Pastor Jorge trará a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé agrada ao nosso Senhor. E Ele fica muito feliz quando Ele vê que nós cremos nele, né, e entregamos a nossa vida aos cuidados dele, sabendo que Ele sempre fará o melhor, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe a sua vida, amém, meus amados? Graças a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Assim, eu estou, pastor. Graças a Deus. Pensei que o pessoal ia falar baixinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém pertinho de você aí? Então vira para ele, dá um sorriso e diz assim para ele: Deus tem uma palavra para o teu coração. Fala para ele. Mesmo com a máscara, né? Graças a Deus. Josué capítulo 6, Cris, por favor, minha querida. A gente vai conversar aqui. Ô, glória, veio na hora, meu amado. Jesus é bom mesmo, né? Obrigado, meu querido. Josué capítulo 6. Quero ler alguns versículos. Aleluia, não quero me alongar. Depois ainda vamos cantar mais um louvor, não é assim? Graças a Deus. Josué capítulo 6. Se você não tiver uma Bíblia aí perto de você, né? Eu sei que a maioria dos amados tem. Graças a Deus, eu espero você encontrar. Nós vamos ler inicialmente 3 versículos para a gente tomar como base. E depois a gente vai conversar um pouquinho aqui dentro do tempo que a gente tem. Quero terminar no horário. Amém? Os flamenguistas estão tudo dando glória. Ô glória, né? Graças a Deus. Josué capítulo 6. Você achou? A partir do verso 1. Vamos ler os versos 1 e 2. Amém, Cris? E depois vamos pular para o verso de número 20. Tá bom? Josué capítulo 6, versos 1 e 2. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Verso 20, Cris, por favor. Aí o 20 diz assim. Foi? Foi, glória a Deus. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém, queridos? Versos 1 e 2 que a gente leu aqui. Deus chamando a Josué e fazendo para Josué uma promessa. Né? Fazendo ali um pacto, uma aliança e dando uma promessa a Josué. Qual era a promessa? Que eles conquistariam a cidade de Jericó. Não é assim? E o verso 20 que a gente leu, a promessa se cumprindo. Né? Que aqui no verso 20 diz que o povo gritou, sacerdotes tocaram as trombetas e tal, e enfim, o povo tomou a cidade depois que as muralhas ruíram. Amém, queridos? Então a gente leu aqui propositalmente os 2 primeiros versículos que falam de uma promessa que Deus fez para Josué. Amém, Cadu? Cadu tá ligado, né, Cadu? Glória a Deus. Uma promessa que Deus fez para Josué, versos 1 e 2. E no 20 a gente vê o cumprimento dessa promessa. Amém, queridos? E a gente vê aqui que Josué, amados, foi aquele que substituiu ninguém mais, ninguém menos do que um camarada chamado Moisés. E aqui nós vemos, se não o maior, um dos maiores desafios, digamos assim, do ministério de Josué, da liderança de Josué ali à frente do povo de Israel. E a gente vê aqui que Josué foi vitorioso, Josué conseguiu conquistar aquela cidade ali. E eu aprendo, queridos, que assim como Josué, eu e você também temos algumas coisas a conquistar nessa vida. Não é assim? Todos nós temos algo a conquistar, né? Os mais novinhos aí, de repente, conquistar aquela gatinha, né? Ou aquele gatinho. Conquistar um concurso público, não é assim, galego? Conquistar uma vaga num concurso público. Enfim, queridos, muitas coisas nós temos para conquistar. Amém, queridos? E aqui eu vejo que Josué, ele conquistou. Josué foi vitorioso, foi bem sucedido ali naquela peleja. E eu aprendo algumas coisas aqui com Josué,
Porque eu também quero ser um conquistador. Até porque, amados, olha para mim, Deus chamou você para conquistar. Amém, igreja? Você foi chamado para conquistar. É promessa de Deus para mim e para você. É promessa de Deus para o povo dele quando ele fala, vou tirar vocês do Egito, mas vou dar a vocês uma terra ampla, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Só que na mesma palavra Deus disse, olha, mas vocês vão ter que lutar contra cananeus, ferezeus, jebuseus, heteus e por aí vai. Não é verdade? Ou seja, receberam uma promessa de Deus que conquistariam a terra, mas teriam que lutar. Só que Deus garantiu que daria a eles o quê? Vitória. Da mesma forma como Deus garantiu para aquele povo vitória, da mesma forma como Deus concedeu a Josué vitória, Ele quer conceder vitória para mim e para você. Amém, queridos? Agora, o que eu preciso? O que você precisa para sermos um conquistador? Vamos aprender algumas coisinhas aqui no tempo que a gente tem, junto com Josué. Primeira coisa que eu aprendo aqui, querido, Josué, como eu disse, ele foi o substituto de quem? De Moisés. E se você for ler lá o livro, também no livro de Êxodo, mas também no livro de Josué você vai ver algumas coisas parecidas, você vai ver que Josué, queridos, ele estava o tempo todo com Moisés. Aonde Moisés ia, Josué estava atrás. E Josué, obviamente, ficava ali de olho, observando. E Josué via o procedimento de Moisés, as atitudes de Moisés. Então Josué só acompanhando ali, Josué ficava grudado o tempo todo com Moisés. E aí, queridos, meditando sobre isso, eu aprendo a primeira lição para mim e para você. Se nós queremos ser conquistadores. Primeira lição, pastor, qual é? Colhe com pessoas que podem te encorajar a conquistar, que podem te incentivar a conquistar, que possam servir para você de referência. Amém ou não amém? Se eu falasse para vocês, principalmente para os meninos, pastor, eu quero ser jogador de futebol. Aí eu pergunto assim para ele, show de bola, quem são suas referências? Muito provavelmente ele vai dizer o quê? Neymar, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo e por aí vai. Não é assim? Ou seja, ele vai citar nomes de jogadores que são referência, nomes de jogadores que são bem-sucedidos, sim ou não? Então esse ele vai tomar como referência. É o que eu aprendo aqui com Josué, meu amado. Você quer ser um conquistador? Então tome como referência para a sua vida homens e mulheres que também foram conquistadores. E não só como referência, quando houver a possibilidade, cola com eles, querido. Anda junto, porque era assim que Josué fazia, amados. A gente percebe isso, que a Bíblia não deixa assim explícito, mas implicitamente você percebe que Josué ficava observando Moisés. E muito provavelmente no coração de Josué ele falava assim, um dia eu quero ser igual a esse cara. Um dia eu quero fazer as mesmas coisas que esse cara está fazendo. Você está conseguindo compreender? É a primeira coisa que eu aprendo aqui. Você quer ser um conquistador? Cola com conquistadores. Você quer ser um vitorioso? Cola com vitoriosos. Você quer ser um abençoado? Cola com abençoados. É isso que eu aprendo aqui. Mas vamos continuar aqui, queridos, porque tem algumas outras coisas aqui que eu aprendo que são muito legais. O verso 2 diz assim, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei e os seus valentes. O versículo 2 começa dizendo assim, então disse o Senhor a Josué. A gente vê ali nitidamente Deus falando com quem? Com Josué. Segunda coisa que eu aprendo, você quer ser um conquistador? Você quer ser um vitorioso? Você quer ser um abençoado? Então você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir Deus falar com você. E aqui, queridos, quando a gente percebe aqui, a gente lê isso aqui com mais calma, digamos assim, né? A gente percebe que não era simplesmente uma conversa, mas a gente percebe aqui que Deus falava constantemente com Josué. Ou seja, havia entre Deus e Josué um relacionamento. Havia entre Deus e Josué intimidade. Você quer ser um conquistador? Você quer ser um abençoado? Você quer ser um vitorioso? Precisa ouvir a voz de Deus. Precisa ter intimidade com Deus. Precisa ter relacionamento com Deus. É o que eu aprendo aqui com Josué. E o mais interessante aqui, queridos, olha só que coisa legal. No versículo está dizendo assim, então disse o Senhor a Josué. Ali na tradução está dizendo assim, olha, estou entregando. Mas na minha tradução, que é na revista atualizada, eu acho mais interessante,
Porque eu não sei como é que está na dos irmãos, mas na minha tradução está assim, olha, Josué, entreguei. Ou seja, ali na tradução que está ali no projetor, entregando, se não estou enganado, queridos, as minhas aulas de português já tem tempo, né? Mas se não estou enganado, esse verbo ali está no gerúndio, eu acho que é isso. A rapaziada que está estudando pode me ajudar, né? Que isso, pastor, é de comer? Não, gerúndio quer dizer algo que está acontecendo, tá, queridos? Amém? Termina com NDO, gerúndio. Então ele está no gerúndio, entregando. Mas na minha tradução está entreguei. Está no pretérito perfeito. Estou pensando até uma professora de português hoje, né? No passado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Josué já tinha conquistado a cidade? Quando Deus falou com ele aqui? Sim ou não? Não. Tem uma mãozinha ali, fez assim, né? Não. Mas por que Deus fala com Josué no passado, como se já tivesse acontecido? Interessante, né, queridos? Sabe o que eu aprendo aqui, dentre outras coisas? Porque, na verdade, para Josué, ele ainda ia conquistar. Para Josué, ele ainda ia vencer aquela batalha. Mas para Deus, a batalha já estava vencida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe essa luta, essa batalha que você vai enfrentar? Na sua concepção você ainda vai vencer, mas na concepção de Deus você já venceu. Toma posse hoje. Eu já venci. Eu já conquistei. Eu já superei. Aleluia. É assim que funciona. É por isso que o verbo aqui está no passado. E eu gosto disso, queridos. E outra coisa. Aqui quando Deus fala com Josué, Deus fala assim, Josué, olha só, que eu estou entregando, ou entreguei nas tuas mãos. Jericó, seu rei e seus valentes, ou seja, pacote completo, né? E aí, queridos, aqui a gente vê Deus fazendo para Josué uma promessa. E eu tenho falado sobre isso há alguns dias, porque é algo que Deus tem mexido no meu coração com relação a isso, com relação às promessas. Amados, eu já fiz essa pergunta alguns dias atrás, eu não me lembro quando foi, mas eu vou refazê-la. Você sabia que há promessas de Deus para a tua vida? Quantos sabiam? Levanta a mãozinha assim. Pastor, eu sei que tem promessa de Deus para a minha vida. Você sabe? Quem não levantou é porque não sabe, né? Tem promessa de Deus para a tua vida. Agora, se eu falar assim para você, você que levantou a mão, de repente foi por isso que teve uma galera que não levantou, né? E se eu falasse assim para você? Então me diga uma promessa de Deus para você. Você saberia me dizer? Uma? Alguém saberia? Alguém poderia levantar? Pastor, eu sei. Alguém saberia? Promessa de quê, Rosângela? Promessa de vida eterna. Tem promessa de vida eterna na Bíblia para mim e para você? E você saberia me dizer onde está? Um versículo que fala isso? Um dos mais conhecidos do mundo. Obrigado, Rosângela. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gente para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, promessa de Deus para mim e para você. Alguém saberia outra? Pô, pastor, aí pegou. Rosângela falou que eu ia falar. É assim? Alguém lembra outra promessa de Deus? Domingo passado eu falei aqui uma promessa de Deus para a tua família. Você lembra? Como é que é, Júlia? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Promessa de que ele vai estar comigo e com você sempre. Queridos, são inúmeras promessas. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, amados, em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Você precisa conhecer essas promessas. E quando a gente fala de promessas, eu vou falar aqui bem rapidinho por causa do nosso horário. Pelo menos 5 considerações a gente pode fazer com relação a promessas. Primeira consideração, você precisa saber da existência dessas promessas. Amém? Você precisa saber que existem promessas para você. Amém ou não amém? Segunda consideração, você precisa conhecer essas promessas. Porque também não adianta você saber que existe promessa para você se você não sabe o que é. Eu falar para a Júlia assim, Júlia, depois do culto eu prometo que eu vou te dar um negócio. Rapidinho ela vai ficar o quê? Pastor, o que é? Não é assim? Ou seja, ela sabe que... Júlia, é brincadeira, hein, Júlia? Ela sabe que tem uma promessa, ela tem conhecimento, mas ela quer saber o que diz essa promessa, o que está aí dentro. Então você precisa saber a existência da promessa, você precisa saber o que diz a promessa. Até porque, queridos, eu já falei isso aqui só para relembrar você.
Muitas vezes nós deixamos o diabo roubar de nós algumas coisas, porque não conhecemos, até sabemos da existência da promessa, mas não sabemos o que a promessa diz. Vou dar um exemplo aqui, sem querer espiritualizar tudo, mas só para você entender. Quando nós ficamos doentes, você pode orar pedindo a Deus cura, baseado na palavra? Sim ou não? Você vai usar que versículo? Pastor, agora o senhor pegou pesado. A Bíblia diz o quê? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode tomar isso como, Senhor, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Então eu profetizo, eu ministro sobre a minha vida cura, saúde. Sim ou não? É baseado na palavra. Agora, para você fazer isso, querido, não tem fórmula mágica, você tem que conhecer. Você tem que saber da existência da promessa e você precisa saber o que a promessa diz. Você está conseguindo compreender? Eu falei que ia falar de 5 considerações, né? Você precisa saber da existência da promessa, saber o que essa promessa diz. Terceira consideração, você precisa crer nessas promessas. Porque de nada adianta você saber da existência delas, de nada adianta você saber o que elas dizem, se você não acredita. Ah, pastor, eu sei que João 3,16 está dizendo que Deus amou o mundo, que deu Jesus, para que a gente vá morar no céu e ter vida eterna. Só que eu não acredito nesse negócio de vida depois da morte. Adiantou alguma coisa? Ele sabe da existência, conhece a promessa, mas não acredita. Adiantou? Então você precisa saber da existência, conhecer a promessa e você precisa crer. Quarta consideração, você precisa tomar posse. Toma posse. O que eu falei aqui agora há pouco, um pouquinho atrás, né? Toma posse da promessa, meu amado. Toma posse da promessa para a tua vida, a promessa de bênção, de cura, a promessa de prosperidade, promessa de paz. Olha aí, promessa de paz. Não tem promessa de paz na Bíblia? Sim ou não? Quem foi que disse assim, olha, deixe-vos a minha paz? Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Promessa de paz para mim e para você. Então, mais uma vez, para você entender, está passando por alguma situação, algum problema que tira a tua paz, o que você pode falar? Senhor, eu não aceito que nada tire a minha paz, porque a tua palavra diz que o Senhor ia nos dar a tua paz. E a paz de Jesus, querido, nada pode tirar. Você está conseguindo compreender? Mas para isso você precisa conhecer. Você precisa saber o que a promessa diz. Você precisa crer. Você precisa tomar posse. O pastor só falou que ia falar 5 considerações. Eu falei 4. A quinta. Você precisa ir em busca para conquistar essa promessa. Porque muitas vezes nós temos que fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que Deus faz 99%, mas tem 1% que nós é que temos que fazer e Deus não faz. É você que tem que ir conquistar. Foi o que aconteceu aqui com Josué. A Bíblia diz que Deus falou para Josué, eu te dei, mas você vai ter que ralar. Não é assim? Vamos seguir aqui, que eu quero terminar no meu horário. Vou falar aqui algumas coisinhas, de repente a gente fala outras coisas outro dia, quando a gente tiver tempo, né? Verso 3, Cris, bota aí por favor para mim, que diz assim o 3. Vós, pois, todos os, pelo menos na minha tradução está dizendo assim, homens de guerra, graças a Deus que ali também está assim, né? Rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Queridos, olha aqui para mim, a expressão homens de guerra, você pode mudar, só para eu falar para você o que eu quero dizer, sem fazer nenhuma alteração, sem cometer nenhuma heresia. Homens de guerra, vós todos os homens de guerra, eu posso mudar, colocar ali homens valentes, homens corajosos. Sabe por que isso, queridos? Porque conquistador, ele precisa ser valente. Conquistador, ele tem que ser corajoso. Você já viu covarde conquistar alguma coisa? Medroso? Não conquista. Ah, pastor, mas todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Hoje, na nossa live da parte da tarde, eu falei sobre isso. Todos nós temos medo. Eu falei até sobre Abraão. Quando chegou no Egito, ele ficou com medo, porque a Bíblia diz que a esposa dele, Sara, era bonita. E ele ficou com medo dos egípcios, né, tomarem Sara para ele, o faraó pegar Sara e matar Abraão. Abraão, com medo, chamou a Sara e falou, filha, olha só, quando chegar no Egito, você diz que é minha irmã. Porque aí eles, mesmo que eles tomem você, eles vão poupar a minha vida. Então Abraão, com medo, mentiu. Então, queridos, o problema não é você sentir medo, porque todo mundo, eu já falei isso, vou repetir só para você lembrar. Todo mundo sente medo. Não existe uma pessoa que não tenha medo de nada. Todo mundo tem medo de alguma coisa.
Todo mundo, por exemplo, as mulheres, é o exemplo que eu costumo dar sempre, as mulheres. Um bichinho desse tamanho assim, ó. A grande maioria das mulheres tem medo. Que bichinho? A barata. Algumas não têm, né? Eu conheço outras que já têm medo de um rato. Você conhece alguém assim? Conheço. Inclusive, não vou dizer o nome da pessoa, né? Porque não tem necessidade, mas uma vez eu tive que atravessar a rua por causa de um rato. Só que tem um detalhe, o rato estava morto. Era um cadáver. Mas ela não quis passar e eu tive que atravessar a rua por causa do cadáver do rato. Para você ter uma ideia. Então todo mundo tem medo de alguma coisa. Esse não é o problema, você ter medo, querido. Que há quem diga que o corajoso é aquele que não tem medo. Não, o corajoso é aquele que segue mesmo com medo. Esse é o corajoso. Você está conseguindo compreender? Então, amados, aqui eu aprendo isso. Olha o que ele fala. Josué, escolhe homens de guerra. Escolhe homens valentes, corajosos. Você está conseguindo compreender? Você quer conquistar alguma coisa na tua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Precisa ter o quê? Coragem. Tem que ter coragem. Não pode ter medo. Não é assim? Quando está de olho naquela gatinha, se for covarde, vai conquistar? Vai não. Vai ficar com medo e vai vir outro e vai levar o pessoal. Você está conseguindo compreender? Tem que ter coragem, filho. Foi isso que eu aprendi aqui com Josué. Até porque Deus falou para o próprio Josué. Josué, ser forte e corajoso. Não foi isso que Deus falou para Josué? É assim, meu amado. Vamos seguir aqui, queridos, porque tem algumas coisas aqui que eu quero terminar dentro do meu horário, que eu ainda quero ouvir mais um louvor. Aí diz assim, ó, verso 3, tá? No 3 ainda. Josué, escolhe homem de guerra. Aí vocês vão rodear a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Olha aqui para mim agora, queridos, que agora o negócio começa a ficar estranho. Josué tinha que conquistar uma cidade. E dentro dessa cidade, obviamente, também tinham guerreiros armados, preparados, porque você leu lá no verso 1, que a cidade estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, porque a fama de Josué já tinha se espalhado. Eles já sabiam que Josué estava conquistando tudo que era a cidade ao redor. Então eles fecharam tudo, trancaram tudo, já estavam preparados, esperando Josué com os israelitas. E aí, queridos, Josué vai falar com Deus, Senhor, olha só, eu vou para essa batalha. Qual é a estratégia? Muito provavelmente, né, quando Deus fala para Josué, Josué, chama homem de guerra. Josué pensou assim, agora Deus vai mandar a gente cercar a cidade e no primeiro mole que eles derem, a gente vai invadir e tomar tudo. Isso na cabeça de Josué, né? Aí Deus fala para Josué, Josué, a estratégia vai ser a seguinte. Vocês vão rodear a cidade por 6 dias. Vocês vão dar uma volta na cidade por 6 dias. Cada dia, uma volta. Agora olha aqui para mim, queridos. Como será que Josué recebeu essa ordem de Deus? Não é uma coisa um tanto quanto esquisita? Vamos ser sinceros. Humanamente falando, logicamente falando, friamente falando, não é uma coisa esquisita? Ué, rodear a cidade. E agora, queridos, olha só. Rodear cada dia uma volta e no 7º dia, 7 voltas. Porque há quem diga que eles rodearam a cidade, deram 7 voltas na cidade. Não foi 7 não, tá? Eles deram 13 voltas na cidade. É coisa pra caramba. E aí, amados, Josué vai falar com Deus que vai conquistar a cidade. Deus promete a ele e Deus manda Josué pegar o povo. E detalhe, manda botar os sacerdotes na frente, né, com trombetas e tal. Manda rodear a cidade, queridos. É uma ordem tanto quanto esquisita. Sim ou não? É. Mas olha aqui para mim. Você quer ser um conquistador? Eu falei isso pelo menos nas últimas 3 mensagens que eu preguei. Hoje à tarde eu falei de novo. E vou falar mais uma vez. Você quer ser um conquistador? Então seja obediente. Obedeça a ordem de Deus. Pastor, mas é uma coisa esquisita. Você tem certeza que foi Deus que mandou? Então faça, filho. Até porque na Bíblia você vai ver inúmeros relatos de ordens esquisitas que Deus deu. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, Faraó vindo atrás, Moisés ora, Senhor, o que Deus fala para Moisés? Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Queridos, olha para mim. Faraó vindo atrás com os cavaleiros, com os soldados, o Mar Vermelho na frente. Marchar para onde?
Aí o que tinha na frente? O mar. Foi a mesma coisa que eu falei aqui, se não me engano, no domingo passado. Foi domingo à noite, depois que o Laerte pregou. Pedro deitado lá na prisão, né, preso com os soldados acorrentados. O anjo aparece e fala o que para Pedro? Pedro, fica de pé aí, Pedro. Pedro não podia perguntar para aquele anjo? Seu anjo, ficar de pé? Para quê? Estou aqui preso com cada um soldado de cada lado, a cadeia fechada, porque Pedro estava sendo guardado como um bandido da mais alta periculosidade, tá, queridos? Estava bem guardado, tanto que os soldados se revezavam para guardar Pedro. E o anjo manda ele ficar de pé. Agora olha aqui para mim. Josué não deu as voltas na cidade, sim ou não? Pedro não ficou de pé, sim ou não? Mas tu tem outras ordens esquisitas? Tem. Você lembra de um camarada chamado Naamã? General lá da Síria, leproso? Que foi se encontrar com Eliseu? Eliseu nem recebeu, mandou o soldado lá, provavelmente Geazi, acho que era Geazi, né? Mandou Geazi falar com ele. Você lembra qual foi a ordem que o Eliseu deu para o Naamã? O cara era leproso, hein? Dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Vai lá, manda ele mergulhar. O cara foi lá, o cara estava leproso, filho. Mandou o cara mergulhar num rio, segundo ele, um rio barrento, que ele ainda chega a falar isso, né? Olha sua ordem esquisita. Estranha. Mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que seja estranha aos teus olhos, se foi Deus que mandou, obedeça. Obedeça porque Deus vai te abençoar. É assim que ele fez com Josué, foi assim que ele fez com Moisés, foi assim que ele fez com Pedro, foi assim que ele fez com Naamã. E é assim que ele faz até hoje. Mas você precisa fazer o quê? Obedecer. Filho, não tem outra forma. Eu queria ter uma outra palavra para trazer para o teu coração, para você que está me assistindo pela transmissão, mas eu não tenho outra. O caminho da vitória passa pela obediência, não tem jeito. Me mostra na Bíblia um desobediente que Deus abençoou. Eu quero só um. Não tem. E ainda vou além, Lucas. A Bíblia diz que a desobediência ela é semelhante ao pecado da feitiçaria. Você está conseguindo compreender? Então obedeça, meu amado. Se Deus mandou fazer, obedeça. E outra coisa, Josué, ele já estava acostumado com ordem esquisita. Sabe por quê? Porque eu sei que os amados lembram. Logo assim que o povo saiu do Egito, ainda sob o comando de Moisés, a primeira batalha deles, se eu não estou enganado, foi contra os amalequitas. E aí, queridos, a Bíblia diz que Moisés chama Josué e fala assim, Josué, preparam os camaradas aí que saibam lutar e sai na peleja. Queridos, olha aqui para mim, eu já falei isso para os irmãos aqui há algum tempo atrás. Aquele povo só sabia fazer tijolo. No meio daquela galera, Lucas, tinha um montão de mestres de obras, pedreiros. E agora esses camaradas tinham que lutar com um exército experimentado, acostumado com batalhas, habilidosos com a espada, flechas. E aí Moisés fala para Josué, reúne essa galera aí, Josué, e sai a luta lá contra os amalequitas. E a Bíblia diz que Josué obedeceu a Moisés. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que o camarada, quando ele obedece a sua liderança, humanamente falando, esse camarada vai ser obediente a Deus. Josué não tinha dificuldade com ordens esquisitas, ele já estava acostumado, não foi a primeira vez. Amém, queridos? Mas vamos seguir aqui para a gente encerrar, porque não, já estou terminando já, só mais um negocinho aqui. Porque no verso 10, pula para o verso 10, por favor, Cris. Para a gente fechar. O verso 10 diz assim, obrigado, Cris. Porém ao povo ordenara a Josué, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até no dia em que eu vos diga, gritai. Então, gritareis. Olha só para mim, para a gente fechar agora, tá? O louvor já pode até vir, pode vir, Michele, por favor, minha amada. A gente vai encerrar. Agora olha aqui para mim. Além do Senhor mandar Josué rodear a cidade, ainda disse que eles teriam que rodear a cidade em silêncio. Não poderiam falar nada. Teriam que ficar quietinhos, assim quietinhos, igual está o meu filho Vitor,
o Cadu estão quietinhos. Olha lá, exatamente assim, viu? Foi assim que Deus falou para eles ficarem, quietinhos. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Muitas coisas que você vai conquistar na tua vida, você vai conquistar de boca fechada. E o conquistador, ele precisa saber a hora de abrir a boca, porque foi isso que aqui José falou assim, quando eu falar, vocês gritam. O conquistador, ele precisa saber a hora de abrir a boca, mas precisa também saber o que é mais difícil. A hora de fechar a boca. Esse é que é o problema. Nós sempre achamos que temos a última palavra. Não é assim? Nós sempre queremos falar alguma coisa. Nós sempre temos algo a dizer. E muitas vezes, queridos, não tem que dizer nada. Não tem que falar nada. Êxodo 17:17, se não estou enganado. Deus diz para Moisés, olha só, vocês fiquem calados. Vede o livramento que o Senhor vos dará e vós vos calareis. Assim que está ali, está dizendo lá. Meu amado, tem hora que é para calar. Pastor, eu estou com a razão, pastor. A gente não está perguntando quem está com a razão. É para calar. É para fazer o que Deus mandou, Maria. Caladinho. Queridos, a Bíblia não diz não, tá? Mas sabe o que eu penso? Isso é teologia segundo o pastor Jorge Reis. Eu acho que Deus falou para o povo, vocês vão rodear a cidade caladinho, porque olha aqui para mim, queridos, vamos ser sinceros. Se Deus não desse a ordem para o povo ficar calado, como é que vocês acham que eles iam dar aquelas voltas ali na cidade? Deus está fazendo o quê? Se Deus tivesse liberado para falar, será que estariam dando volta, dando glória a Deus? Aleluia! Louvado seja Deus pela vida de Josué, que é dirigido pelo Senhor, está fazendo a gente dar essas voltas aqui na cidade. Será que eles estariam fazendo isso? Estariam fazendo o quê, Michele? Murmurando. E deixa eu te dar uma outra notícia, se eu e você estivéssemos no meio daquele povo, estaríamos murmurando. Muitas vezes os nossos líderes fazem coisas muito menores que isso. E nós murmuramos. Deus, na sua infinita sabedoria, falou: Josué, fala para o povo ficar quietinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Aprenda a ouvir mais. Fala menos. Quanta gente ferida no nosso meio. É por isso que Jesus falou, queridos, dentre outras, logicamente que os teólogos, os exegetas de plantão vão dizer: pastor, não é por isso não. Você pensa de outro jeito, eu respeito. Mas foi por isso que Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Sabe aquele veneno que está dentro de mim? É esse veneno que eu permito sair e contaminar. Vou falar dela, porque é a mais próxima, né? A minha esposa. E aí eu que já estou envenenado, enveneno ela também. Queridos, é assim que funciona. Deus já falou para esse povo: Josué, manda eles ficarem quietinhos, porque se Deus deixasse eles falar, meus amados, muito provavelmente, me perdoem a minha sinceridade, mas isso é o que eu penso, muito provavelmente Josué teria grandes dificuldades de dar uma volta com aquele povo. Porque muito provavelmente Josué ia ouvir atrás dele: gente, mas será que foi isso mesmo que Deus falou? E os guerreiros: ô Josué, vamos invadir esse negócio logo, Josué, arrebentar com todo mundo, Josué. O pessoal tocando as trombetas, né? O pessoal com as trombetas na frente. Gente, Josué não está bem não. Josué não está legal não. Ele botou os levitas na frente ali, os sacerdotes com as trombetas, carregando a arca. E a arca não era levinha não, tá, queridos? Gente, 6 dias. E no 7º dia dá 7 voltas. Não, isso não é de Deus não. Com certeza absoluta, queridos, esse seria o assunto. E eu pergunto para você: ajudaria em alguma coisa?
Pastor, o que o senhor quer dizer? Queridos, eu preciso terminar aqui, mas ainda tinha um montão de coisa para falar para você, mas guarda isso no teu coração. Antes de falar alguma coisa, se não for ajudar, se não for cooperar, se não for edificar, se não for abençoar, meu querido, me perdoe essa expressão direta para você que está me vendo agora, cala a boca. Não fala nada, fica quieto. Engole. Tanta gente no nosso meio ferida. Ferido por quem, pastor? Foi alguém lá no mundo que feriu? Foi não. Nosso meio mesmo, tá, queridos? Nosso meio. Eu, quando eu falo alguma coisa, ela está ali, ela está me olhando. E os meus 2 filhos também estão aqui. Eu, quando eu falo alguma coisa dentro da minha casa que magoa, que fere os meus filhos ou a minha mulher, vou usar a expressão só para você entender. Rosane, eu fico com raiva de mim depois. Eu falo para mim, sem vergonha. Depois como é que tu quer subir no púlpito e pregar? Eu falo para mim. Fique em pé comigo, queridos, porque senão eu falo até 10 horas da noite, porque eu tenho algo de Deus para o teu coração ainda nessa noite. Mas seja bênção, queridos. Seja bênção na tua vizinhança, seja bênção no teu trabalho, seja bênção na tua faculdade, seja bênção na tua igreja, seja bênção na tua família. Mas tudo com vontade de falar, a ordem de Deus é para calar. Caladinho. Pastor, eu quero falar. Fala com Jesus. Fala com Ele. Fala para Ele. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu vou orar, eu vou entrar a bênção apostólica. Depois o ministério do departamento de louvor vai cantar e a gente vai encerrar. Eles mesmos vão encerrar depois, tá bom, Michel? Eles vão cantar, fazer o pós-lúdio. Mas eu quero abençoar você. Eu quero abençoar você que está assistindo essa live também agora. Eu quero abençoar a tua vida. Pede a Deus, queridos. É o que Deus está falando com a gente no final. Não está nem aqui no esboço, não. Mas é o que Deus está falando comigo e com você no finalzinho desse culto. Use a tua boca para abençoar. Use os teus lábios para ajudar aquele teu irmão. Não use a tua língua para acabar de matar o irmão que já está morrendo, não, filho. Usa para abençoar. Vamos, meu amado, levanta. Vamos juntos, a gente vai conquistar. Nós vamos conquistar. Nós, Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, nós temos muita coisa para conquistar. Agora, se ficar cada um falando uma linguagem, se ficar cada um olhando para si, se ficar cada um, me perdoe, querido, mas eu preciso falar isso, mesmo que não deixe mais eu pregar, mas não estou preocupado com isso não. Mas se ficar cada um no seu grupinho, vamos conquistar o quê? Feche seus olhos, querido. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero abençoar o teu povo nessa noite, Senhor. Nós temos muita coisa para conquistar, Senhor. E muitas vezes, Paizinho, esquecemos que o nosso inimigo é outro. Mas muitas vezes estamos nos degladiando entre nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia da gente, Senhor. Tem misericórdia da gente. Que possamos caminhar. Que às vezes dá vontade de falar, sim, Senhor. Eu também tenho vontade muitas vezes de falar. Porque acho que estou certo, acho que estou com a razão. Acho que mereço a palavra. Mas o Senhor vem e manda calar. Cala a boca. Fica quieto, Jorge. Só caminha. Aleluia. Aleluia. E nós veremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, as muralhas que tentam nos impedir de avançar, ruírem para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra nessa noite toda muralha. Toda muralha que tenta nos impedir de avançarmos, de conquistarmos. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo.
Não só os que estão aqui, mas os que estão nos acompanhando pela transmissão. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Faz assim com a tua mão que eu quero te abençoar nessa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, seja com todos os conquistadores do Senhor, desde agora e para todo sempre. Que todos nós recebamos e digamos amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um final de noite abençoado. Você que está aqui, você que nos acompanha pela transmissão, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Diga. Aplauda aquele que nos guarda todos os dias das nossas vidas. Glória a Jesus.